estamos iniciando o nosso Papo Reto. Nessa edição, eu tenho a companhia do meu amigo Carlos Mendonça. O Carlos é coordenador executivo da Comissão de Liquidez, Finanças e Tributação da Abrasca, a CLIFT. Tudo bem, Carlos? Quem é Tudo o bem? convidado para esse nosso papo? Bom dia, Kleber. Obrigado aí pelo convite para participar do Papo Reto. Bem, o nosso convidado é o advogado Marcelo Vicentini, vice-presidente da Comissão de Liquidez, Finanças e Tributação da Abrasca e sócio da área tributária do Madrona Fialho Advogados. Ele é o nosso líder para discutir as questões relacionadas à reforma tributária da renda e também da reforma do consumo que está em curso atualmente no Congresso Nacional. Ele vai falar sobre a intenção do governo de extinguir os juros sobre o capital próprio, o famoso JCP. Bom dia, obrigado Kleber, obrigado Carlos pela oportunidade de falar. Sempre um prazer contribuir aqui com a Abrasca em temas importantes, em temas estratégicos, temas que de fato impactam a vida, né, das companhias abertas. E esse tema da JCP, sem dúvida, é um deles. JCP, o Juros sobre Capital Próprio, a gente vai falar aqui JCP de uma forma abreviada para ficar mais fácil, é um instrumento que ele foi criado para incentivar a capitalização das empresas. Então, quando a gente olha na exposição de motivos da lei que criou a JCP, a exposição de motivos ela traz de uma maneira muito clara que o instrumento foi criado para incentivar a capitalização de empresas, para geração de empregos. Então, só por isso a gente já poderia dizer, é um instrumento extremamente relevante, porque ele está buscando tornar as empresas mais fortes, mais capitalizadas, as empresas gerando mais empregos. E por que a gente tem isso? Porque a gente tem ali uma equiparação do tratamento fiscal do capital próprio e do capital de terceiros. Então, na prática, se eu tomo um empréstimo de terceiros, aqueles juros que eu pago naquele empréstimo, eles são dedutíveis na base de cálculo do imposto de renda da contribuição social das empresas, ou seja, ele reduz a tributação corporativa das empresas. E o que foi feito? Foi criado um instrumento equivalente para o capital próprio, quando o sócio, o acionista, aporta capital na empresa. Quando esse sócio, esse acionista aporta capital na empresa, o que acontece? Ele aporta um capital e ele tem uma taxa de juros calculada, que é uma taxa de juros de longo prazo, algo equivalente ao que ele tem com capital de terceiros. Então, qual que é a lógica? Eu estou incentivando que aquela empresa receba capital do próprio sócio, do próprio acionista, ao invés de buscar esse recurso no mercado. Então, é um instrumento extremamente importante para o desenvolvimento do país, porque ele permite tornar as empresas mais capitalizadas, as empresas mais fortes, e com isso, obviamente, que vai gerar uma economia mais consistente, vai gerar empregos, e a gente tem um efeito final disso, que é uma redução da alíquota efetiva do imposto, ou seja, eu tenho ali uma forma que, ao mesmo tempo que eu incentivo essa capitalização, eu reduzo a tributação corporativa das empresas, gerando, obviamente, mais espaço de geração de empregos, de novos investimentos, e gerando o que a gente chama aí de um ciclo virtuoso de investimentos. Vicentini, o governo ele está com uma narrativa atualmente de que há distorções na utilização da JCP pelas empresas, afirmando que elas deixam de pagar dividendo para pagar o JCP pela questão da dedutibilidade fiscal. O que você teria a dizer sobre isso? A gente tem uma previsão expressa na lei, e uma lei que foi bastante discutida no Congresso à época da sua publicação, que é uma lei que autoriza o pagamento de juros sobre capital próprio. Então, de um lado, eu tenho uma lei que autoriza esse pagamento, atendido daqueles requisitos em termos de dedutibilidade, de limites de pagamento, e do outro lado, eu tenho também uma previsão legal de pagamento de dividendos. Inclusive, na lei das SAs, na lei 6.404, eu tenho uma previsão de dividendos mínimos obrigatórios. Então, eu tenho todo um arcabouço jurídico que suporta o pagamento de dividendos, inclusive determinando um valor mínimo que deve ser distribuído. Eu coloco ali condições e formas de distribuir esses dividendos. E do outro lado, eu tenho uma lei que autoriza o pagamento de juros sobre capital próprio. Ou seja, quando o empresário decide pagar juros sobre capital próprio, ele já cumpriu o requisito de dividendo mínimo obrigatório, ele já cumpriu todas as formalizações, ele tem uma ata de distribuição de dividendos, ele tem isso aprovado pelos sócios, pelos acionistas. A gente tem todo um regramento específico dos dividendos, e eu tenho, do outro lado, um regramento específico de juros sobre capital próprio.
Quando a gente pensa dentro da liberdade empresarial, essa liberdade empresarial permite que este empresário, que esse acionista, que esse sócio, que esse gestor decida se ele vai pagar dividendos ou se ele vai pagar juros sobre capital próprio, desde que ele observe todo o regramento aplicável. Então, ele não tem como pagar um JCP se ele não cumpriu com a regra do dividendo mínimo obrigatório. Então, aqui a gente está falando meramente de um cumprimento de regras. Ele cumpriu a regra dos dividendos da forma que deve ser distribuído conforme a lei das SAs, ok, ele tem liberdade de decidir se ele quer distribuir mais dividendos ou se ele quer distribuir juros sobre capital próprio. A gente tem, obviamente, as consequências fiscais de cada um dos instrumentos, mas tudo dentro de uma previsão legal. Então, na minha visão, a gente não tem aqui uma distorção na utilização do instrumento. Okay. Quando o governo deixou explícita essa intenção de extinguir o JCP, a Brasca se posicionou não favoravelmente à extinção, mas pelo aperfeiçoamento do instrumento. Se manifestou exatamente nesse sentido. Como é esta proposta de aperfeiçoamento? A gente tem uma série de estudos internacionais que dizem dos benefícios, né, em relação a instrumentos semelhantes ao que a gente tem de juros sobre capital próprio. O juros sobre capital próprio, da forma que ele foi criado no país, ele tem suas peculiaridades, obviamente. A gente tem uma taxa de juros histórica alta no país, né? A gente teve períodos aí de hiperinflação. Quando a gente tem a entrada do Plano Real ali em 94, 95, a gente tem uma redução muito expressiva de inflação e de taxa de juros, mas historicamente a gente sempre teve uma taxa de juros ali girando por volta dos 2 dígitos. Então, se a gente olha no tempo, a gente sempre teve um nível de juros um pouco maior do que a média mundial. Então, quando a gente pensa nesse nível de juros um pouco maior, eventualmente a gente olha e fala, poxa, mas eu tenho aqui um instrumento que se aproveita desses juros. Não, isso é uma realidade de mercado do país. Esses juros são os mesmos juros que remuneram o capital dos sócios, é os juros que vai remunerar o empréstimo de um banco. Então, a gente tem uma taxa de juros de longo prazo, que é essa utilizada para o cálculo do JCP, que é uma taxa de juros de mercado, a gente não tem nenhuma distorção. O que a gente observa eu aplico na metodologia atual da JCP, eu aplico essa taxa de juros longo prazo sobre o patrimônio líquido, sobre o PL, e aí, à medida que eu distribuo, que eu pago esses juros para o meu acionista, para o meu sócio, eu tenho a dedutibilidade. Então, existe uma vinculação do pagamento da JCP à tomada de dedutibilidade. A gente tem limites de dedutibilidade. Então, eu posso pagar com base numa taxa de juros de longo prazo, como eu disse, que é uma taxa de juros de mercado, e eu tenho um limite de dedutibilidade que olha para os lucros acumulados, para o lucro líquido do exercício. Então, tem alguns limites que foram estabelecidos pela lei, originalmente no desenho dessa JCP. Esses limites hoje eles são basicamente 50% dos lucros acumulados ou 50% do lucro líquido do exercício. Um primeiro caminho que a gente pode pensar aqui seria um caminho de limitar essa dedutibilidade um pouco, apertar um pouco mais, né? Então, o limite é 50% do lucro líquido ou 50% de lucros acumulados. Eu poderia reduzir um pouco esse limite para 40%, para 30%, de uma forma que eu ainda tivesse o benefício, mas de alguma forma eu também limitasse a redução da alíquota corporativa final. É um caminho, pode ser um caminho, mas ele é um caminho, continua sendo um instituto muito específico nosso. A gente observa ao redor do mundo outros institutos parecidos que, por exemplo, eles não vinculam ao pagamento. Então, a gente pode ter simplesmente o benefício da dedutibilidade por esse reconhecimento da remuneração ao sócio, ao acionista, mas sem uma vinculação ao pagamento. Então, isso, de alguma forma, poderia democratizar a utilização do Instituto, especialmente para empresas que, de alguma forma, não têm caixa naquele momento e não teriam condições de pagar, mas, ainda assim, com esse aperfeiçoamento do Instituto, ela poderia, assim, aproveitar o benefício dessa redução de base de imposto de renda e de contribuição social. Eu tenho outros instrumentos que a gente também observa que são ligados ao incremento do patrimônio líquido. Então, eu não vou usar termos muito técnicos aqui, mas se alguém quiser depois posteriormente pesquisar, a gente está falando do ACE, do ACI, a gente tem algumas siglas ali que eles vão buscar exatamente refletir isso que eu estou descrevendo em palavras. Mas eu tenho esse instituto, que é um instituto que eu calculo o benefício apenas sobre o incremento do patrimônio líquido. Também pode ser uma outra opção, ou seja, para cada real novo que o sócio, que o acionista coloca na empresa, eu tenho um benefício de redução de base de imposto de renda e de contribuição social calculado sobre esse incremento. A grande verdade é que a gente tem, de novo, uma série de alternativas aqui que a gente observa
não só em países semelhantes ao Brasil, né? A gente não está falando aqui só de países em desenvolvimento, a gente tem esse instrumento implementado em países já desenvolvidos, já com uma economia madura. Então, a gente tem uma série de caminhos. Então, acho que a grande mensagem aqui da Abrasca é que a gente não está buscando preservar o status quo, a gente não está preservando aqui, tentando beneficiar uma empresa A, empresa B. Aqui é uma discussão mais madura, mais séria, de alternativas que nós temos para que o governo, de fato, atinja suas metas de arrecadação, para que a gente tenha uma tributação mais equilibrada, mas que a gente, por outro lado, mantenha e preserve o Instituto, que é um instituto extremamente útil para as empresas, extremamente benéfico na geração de capital, na geração de empregos, e a gente tem experiência internacional que demonstra que a gente pode, eventualmente, com pequenos ajustes ao Instituto, ou com um aprimoramento, com um aperfeiçoamento, chegar em efeitos benéficos, tanto para o governo quanto para as empresas. Agora, eu queria te fazer uma outra pergunta, que é o seguinte: recentemente, houve uma tentativa de incluir a questão do JCP no texto do projeto de lei que visa taxar os fundos exclusivos e os fundos offshore. A proposta não vigou, não foi adiante. A Brasca acha que o correto é discutir o JCP junto com a reforma tributária da renda. Você acha que este realmente é o melhor caminho para discutir essa questão? Kleber, eu não tenho dúvidas que esse é o melhor caminho. A gente tem um grupo muito forte dentro da Abrasca, não só na CLIFT, mas em outras comissões, na Comissão de Relações Governamentais, na CRIG, na CANC, que é a Comissão de Contabilidade. A gente tem discussões de pessoas extremamente capacitadas e que olham para essas medidas isoladas com uma preocupação muito grande. Quando a gente começa a ter medidas isoladas, quando a gente começa a ter uma discussão pontual, a gente perde muitas vezes a visão do todo. Então, a grande força da Abrasca é exatamente o capital intelectual que nós temos na associação, de várias pessoas olhando para essa tributação e para essas medidas isoladas e preocupado com a repercussão que isso vai ter no crescimento do país, a repercussão que isso tem nas companhias abertas, a repercussão que isso tem na geração de capital, na geração de empregos. A gente vê muitas vezes discussões, e a gente tem isso, comentei esse exemplo numa discussão recente que tivemos numa das comissões. Eu tenho clientes do escritório que estão avaliando migrar de residência fiscal, de sair do país, de Que levar isso? capital para fora. Então, quando a gente começa com essa possibilidade de medidas isoladas, de um aumento de carga muito expressivo, a gente tem a possibilidade aqui de fuga de capital do país, de fuga de capital que gera emprego, que gera crescimento do PIB. Então, a preocupação que nós temos dentro da Abrasca, e super pertinente, é que essas medidas isoladas elas podem levar a uma consequência que não é um aumento de arrecadação, mas é uma perda de capital no país, é uma perda de arrecadação, é uma perda de empregos. Então, o que a gente defende como associação, e obviamente olhando para a sociedade como um todo, é uma discussão ampla e um projeto que ele congregue todas as medidas num único projeto. Então, a gente vai olhar de uma forma holística, de uma forma ampla, abrangente. Poxa, eu quero tributar dividendos? Tá bom, mas a tributação de dividendos não pode ser dissociada de uma redução da tributação corporativa, da alíquota corporativa. Vicentini, você toca num ponto muito importante aí, porque o governo parece se utilizar do desconhecimento sobre a utilização e funcionamento desse instrumento, principalmente junto ao Congresso Nacional, para vender a ideia de que ele é um benefício fiscal e de que se representa isso na cabeça do congressista, do legislador, seria uma renúncia fiscal, quando ele, na verdade, faz parte de algo maior, de uma sistemática maior. Uma pesquisa recente realizada pela Vector Research, a pedido até da Abrasca, constatou o total desconhecimento do Congresso sobre o JCP. De 3 parlamentares na pesquisa, apenas um sabe do que se trata. Como você avalia esta situação diante de um tema tão relevante para as companhias e para a economia, como você bem acentuou na sua fala? Carlos, aqui novamente a gente tem um papel super importante, não só da Abrasca, mas de outras associações representativas, né, de empresas no país, que é um trabalho educativo. A Abrasca tem desenvolvido esse papel de uma forma exemplar, a gente tem contato frequente com parlamentares, a gente tem esse papel educativo, esse papel de apoio, né? Eu acho que aqui o que é importante deixar claro é que a função, especialmente da Abrasca, é uma função de melhora do país, das condições do país, né? Aqui não existe uma tentativa de beneficiar um setor A, um setor B, aqui de fato é uma melhora para o país como um todo. E quando a gente tem esse trabalho educativo, quando a gente tem esse contato com os parlamentares, eu acho que é função nossa, enquanto associação, enquanto cidadão, a gente dividir esse conhecimento,
a gente fazer um debate maduro. E quando a gente tem essas reuniões, quando a gente está presente no Congresso, quando a gente interage com o Congresso, a gente está, de fato, desempenhando essa função educativa e trazer conhecimento, dividir conhecimento. A gente tem, de fato, temas muito técnicos, né? Quando a gente fala JCP, se a gente sair na rua e perguntar o que é JCP, uma boa parte da população não vai saber dizer. Verdade. Mas em relação aos nossos congressistas, a gente tem aqui um papel extremamente importante, que é levar esse conhecimento. Muitas vezes não é uma área de atuação, ele não é um empresário, ele não é uma pessoa que lida com isso no dia a dia, mas é extremamente importante esse papel desempenhado pela Abrasca, de dividir conhecimento, de preparar material, de levar isso para uma discussão com o parlamentar individualmente, de levar isso para uma discussão de bancada. Vicentini, muito obrigado pela presença e principalmente pelas explicações. Obrigado a você, Cleber, obrigado, Carlos, e obrigado à Abrasca como um todo. É uma associação que, como eu disse, desempenha um papel extremamente importante e que tem colaborado aí certamente para o desenvolvimento do país, para o amadurecimento dessas questões e dessas discussões do Congresso. Vamos ficando por aqui e até a próxima conversa.